Os acontecimentos deste relato se desenrolam durante o reinado de Qin Shi Huangdi, que governou o Império Celestial de 221 a 210 anos antes do nascimento de Cristo. Foi uma época em que um só homem uniu pela primeira vez sob sua autoridade todas as terras que se estendiam do distante oeste ao infinito leste, do frio norte ao cálido sul. Pouco depois de sua morte, este estado, criado pela violência e crueldade, desmoronaria nas chamas das revoltas de camponeses e escravos, mas por ora, o mundo tremia diante do poder do primeiro imperador. Naqueles tempos terríveis, quando a mão de ferro de um tirano dominava o Império Celestial, em algum lugar nas distantes províncias do sul, entre jardins floridos e riachos cristalinos, vivia uma bela moça chamada Meng Jiang. Ela acabara de completar 3 vezes 5 anos, a idade em que uma donzela floresce como um pessegueiro na primavera. Seu rosto realmente lembrava um pêssego maduro, delicado, com um leve rubor nas bochechas e traços suaves que pareciam esculpidos pelas mãos do artesão mais hábil. E sua voz era maravilhosa, como o canto de um bem-te-vi ao amanhecer, melodiosa, pura, daquelas capazes de comover até um coração de pedra. Meng Jiang vivia com seu pai, o respeitado comerciante Meng Shan, numa grande casa com telhados de telhas vermelhas e paredes brancas. A casa era cercada por um jardim suntuoso onde cresciam bambus e pinheiros, floresciam crisântemos e peônias, e no centro brilhava um pequeno lago com carpas douradas. Este era um lugar de paz e beleza, distante das ansiedades e horrores que reinavam na capital do império. Enquanto isso, na capital governava aquele a quem os súditos chamavam simplesmente de Shi Huang, o primeiro imperador. Em todo o Império Celestial não havia terra que ele não possuísse, cidade que não lhe pagasse tributo. Até mesmo os distantes pastores nômades que viviam nos desertos infinitos na beira do mundo se curvavam diante de sua majestade e enviavam presentes. Os melhores cavalos, peles raras e pedras preciosas. De todos os soberanos que desde tempos remotos foram chamados de filhos do céu, Shi Huang era o mais poderoso. Seu império se estendia por milhares de li em todas as direções. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ouvir mais histórias fascinantes, inscreva-se no canal e deixe seu like, mas só se for realmente do seu interesse. Prepare-se para a história, e para quem estiver ouvindo antes de dormir, já desejo bons sonhos. No oeste, ordenou a construção do magnífico palácio de Wufang, que deveria ser a encarnação da beleza celestial na Terra. Milhares dos melhores artesãos trabalharam em sua criação. Entalhadores de madeira e pedra, artistas que pintaram as paredes com cenas da vida dos deuses, joalheiros que incrustaram as colunas com pedras preciosas. O palácio se elevava andar após andar até as próprias nuvens, e seus telhados dourados brilhavam tão intensamente que podiam ser vistos de um dia inteiro de viagem. No leste, o imperador ordenou drenar os pântanos infinitos que se estendiam ali desde os tempos em que o mundo era jovem. Centenas de milhares de trabalhadores cavaram canais e construíram diques, transformando os pântanos pútridos em campos férteis. Muitos morreram de doenças e exaustão. Mas o império obteve novas terras para cultivar arroz e trigo. Mas o maior de todos os seus projetos foi a Grande Muralha no norte, uma estrutura defensiva de 10.000 li de comprimento e 10 zang de altura. Esta muralha deveria proteger para sempre a China civilizada das incursões das tribos selvagens, que viviam nas estepes e desertos. Dia e noite, milhões de pessoas trabalharam em sua construção. Camponeses expulsos de seus campos, artesãos arrancados de suas oficinas, eruditos condenados por pensamentos sediciosos, prisioneiros de terras conquistadas. A muralha crescia pedra por pedra, ao custo de sofrimentos incríveis. Os trabalhadores labutavam do amanhecer ao anoitecer, muitas vezes sem sequer roupas quentes nas duras condições invernais do norte. Muitos morriam no mesmo local por exaustão, e seus corpos eram emparedados na estrutura. Dizia-se que cada pedra da muralha estava regada com sangue e umedecida com lágrimas. Shi Huang governava com firmeza inabalável, sem consultar ninguém e sem confiar completamente em ninguém. Estava convencido de que apenas o poder absoluto de um governante inteligente poderia trazer ordem e prosperidade ao mundo. Todos os súditos se curvavam diante dele até o chão. Muitos enganavam e mentiam para ganhar seu favor, mas poucos ousavam lhe dizer a verdade. E a verdade era que seu governo, embora trouxesse unidade e ordem, custou ao Império Celestial milhões de vidas. O imperador se tornava cada vez mais arrogante e cruel. Às 9 formas tradicionais de execução, acrescentou 3 novas, e por todas as cidades do Império, ecoavam os gritos daqueles jogados em caldeirões de óleo fervente, despedaçados por carruagens, ou cortados pela metade com grandes espadas. Executavam não apenas os considerados culpados de crimes, mas todos os seus parentes até a 4ª geração, por 3 linhas de parentesco.
Os poetas da corte e escritores continuavam, como sempre, compondo odes laudatórias sobre o mais nobre dos imperadores, sobre o grande benfeitor e pai cuidadoso de todos os súditos. Escreviam por costume enraizado, embora soubessem bem que essas canções e versos não mais agradavam ao imperador. Ele nem os exigia nem os ouvia, e não mais recompensava aqueles que os escreviam. Parecia que o tirano envelhecido havia perdido a capacidade de se alegrar com qualquer coisa, exceto a sensação de seu próprio poder ilimitado. Mas havia uma coisa que o perturbava mais que qualquer outra: pensamentos sobre a morte. Tudo que nasce entre o céu e a terra é mortal, dissera uma vez o antigo sábio Lao Tzu. Mas Shi Huang se considerava único e incomparável, esperando que o destino fizesse uma exceção para ele. Não podia se reconciliar com o pensamento de que sua pessoa magnífica pudesse desaparecer como desaparecem todos os mortais. Por isso o imperador promulgou um decreto muito incomum: proibiu falar sobre a morte. Incontáveis funcionários vigiaram o cumprimento desta ordem, com o mesmo zelo com que vigiavam a arrecadação de impostos. Até mesmo dos documentos antigos de reis de dinastias passadas, escritos em tábuas de bronze ou tiras de bambu, os escribas cuidadosamente raspavam ou riscavam com tinta o caractere morte. Sobre uma pessoa que havia morrido, era proibido falar diretamente. Em seu lugar usavam eufemismos. Partiu, retornou aos ancestrais, completou sua jornada terrena. Todos os cemitérios do império foram ordenados cercar com altos muros de pedra, para que o imperador não visse túmulos ao passar. E se não havia pedra numa localidade particular, era permitido usar troncos de árvores ou bambu, mas os muros deveriam ser não mais baixos que a estatura humana. Porém, o imperador não se contentou apenas em proibir falar da morte. Decidiu encontrar um remédio contra ela. Shi Huang convocou diante de si os homens mais eruditos do império, filósofos, alquimistas, médicos e magos, e ordenou que encontrassem Lingji, o cogumelo lendário que concede imortalidade. Lembrava bem da canção antiga: colhe o Lingji na terra oriental, na terra dos imortais, na fronteira de Penglai. Come desta erva, me disseram, e viverás para sempre, jamais morrerás. Penglai era uma ilha mítica no mar oriental onde, segundo as lendas, viviam os imortais. Mas o imperador acreditava que esta ilha existia verdadeiramente, e que o cogumelo da imortalidade podia ser encontrado. Os eruditos percorreram todas as florestas do Império Celestial, escavaram todas as montanhas, viraram cada pedra procurando o cogumelo milagroso. Até mesmo viajaram em expedições distantes a países vizinhos: a Coreia, Japão, as terras dos bárbaros do sul. Muitos morreram nessas expedições por doenças, ataques de feras selvagens ou tempestades no mar. Finalmente, um dos eruditos teve a sorte de encontrar algo parecido com o cogumelo descrito nas lendas. Era um cogumelo maravilhoso, vermelho como uma túnica imperial, mas coberto de manchas brancas como estrelas. Crescia numa caverna profunda, no pico de uma montanha sagrada. E encontrá-lo foi verdadeiramente difícil. Triunfante, o erudito levou sua descoberta ao palácio. O imperador estava extasiado. Finalmente o segredo da imortalidade estava em suas mãos. Mas antes de provar o cogumelo ele mesmo, ordenou testar seus efeitos naquele que o havia encontrado. O erudito não teve escolha senão se submeter à vontade do imperador. Comeu parte do cogumelo e morreu em agonia terrível em apenas algumas horas. O cogumelo provou não ser Lingji, mas um cogumelo venenoso comum, embora raro. Desta vez o imperador poupou os outros eruditos. Realmente, não haviam cumprido sua vontade, mas pelo menos não fizeram nada que pudesse prejudicá-lo ou encurtar sua vida. Então alguém contou ao imperador sobre homens virtuosos, que supostamente viviam 200 e 300 anos. Eram pessoas que nunca fizeram mal, nunca mentiram, nunca mataram, nunca roubaram, e graças a isso receberam dos deuses o dom da longevidade. Shi Huang novamente ordenou aos eruditos se espalharem por todo o Império Celestial, e encontrar tais homens virtuosos, para aprender deles o segredo da vida longa. Depois de meses de busca, finalmente trouxeram ao palácio um velho que, segundo rumores, havia vivido mais de 100 anos e nunca fizera nada de mal. O imperador esperava ansiosamente encontrar este homem virtuoso, mas quando o ancião abriu a boca para falar, todos viram com horror que ele não tinha língua. Como se soube depois, sua língua havia sido cortada 30 anos antes por condenar publicamente a crueldade do imperador e chamá-lo de tirano. Agora, mesmo que verdadeiramente conhecesse o segredo da longevidade, não podia transmiti-lo. Naqueles tempos vivia perto da casa de Meng Jiang, um jovem nobre chamado Qi Liang. Vinha de uma família antiga de eruditos e funcionários, que haviam servido o Estado honesta e fielmente por muitas gerações. Qi Liang era alto e esbelto, com olhos inteligentes e sorriso bondoso. Gostava de ler livros antigos, escrever poesia e tocar o qin, uma cítara de 7 cordas considerado um instrumento dos sábios. Qi Liang sonhava em um dia se tornar funcionário e servir ao povo, ajudando na governança justa do país.
Estudava os clássicos confucianos, a história das dinastias e a arte da caligrafia. Os amigos o respeitavam por sua bondade e honestidade, enquanto os mais velhos o elogiavam pela moderação e sabedoria incomum para sua idade. Mas tempos sombrios haviam chegado para as pessoas educadas e pensantes. O imperador desconfiava cada vez mais de eruditos e escritores, suspeitando que estavam em oposição secreta ao seu governo. E mais importante, os grandiosos projetos do império precisavam de mãos trabalhadoras, muitas mãos trabalhadoras. Um dia outonal sombrio, a guarda imperial chegou à casa de Qi Liang, um grupo de soldados armados com armaduras pretas e fitas vermelhas em seus capacetes. Trouxeram uma ordem para levar o jovem para trabalhar na construção da Grande Muralha. Isso não era um pedido ou convite, era uma ordem que não admitia discussão. Qi Liang, filho de Qi Hen, proclamou o guarda sênior, desenrolando uma tábua de bambu com caracteres. Por ordem do Filho do Céu, você é convocado a servir o Império construindo a Grande Muralha no norte. Prepare-se imediatamente. Qi Liang sabia o que esta ordem significava. Poucos retornavam da construção da muralha. Lá, nas montanhas frias do norte, as pessoas morriam aos milhares de trabalho insuportável, frio e fome. Olhou para os soldados, para suas lanças e espadas de ferro, e entendeu que resistência aberta era impossível. Me deem um tempo para juntar minhas coisas, pediu. Você tem até o pôr do sol, respondeu o guarda. Esperaremos no portão. Quando os soldados partiram, Qi Liang rapidamente juntou o mais necessário e decidiu fugir. Sabia que era perigoso. Escapar do serviço imperial era punido com morte não apenas do fugitivo, mas de toda a sua família. Mas o que podia fazer? Ficar significava a morte certa construindo a muralha. Fugir oferecia pelo menos alguma chance de vida. Aproveitando-se da partida dos soldados, Qi Liang silenciosamente deslizou de casa pelo portão dos fundos e correu em direção ao único lugar onde podia se esconder. O jardim particular do rico comerciante Meng Shan. Este jardim era famoso por sua beleza e reclusão. Nenhum estranho jamais havia entrado nele, exceto o próprio dono e sua filha. Escalando a cerca de pedra, Qi Liang se encontrou num verdadeiro paraíso. Ao redor cresciam velhos pinheiros com troncos curvos, arbustos de camélia com flores brancas, bambus que sussurravam suavemente no vento. As trilhas eram pavimentadas com seixos coloridos, e o ar estava cheio do aroma de crisântemos e osmanto. O jovem se escondeu atrás de uma pequena colina artificial feita de pedras de várias formas maravilhosas. De lá podia observar o jardim, mas permanecer despercebido. Seu coração batia tão forte que lhe parecia que o mundo inteiro podia ouvir essa batida. E de repente a viu. Por uma trilha estreita que levava ao lago central, caminhava uma moça de beleza tão espantosa que Qi Liang momentaneamente esqueceu de respirar. Era como uma fada celestial que descera à terra em forma humana. Seu longo cabelo preto estava penteado num estilo intrincado e adornado com grampos de madrepérola, enquanto seu vestido de seda rosa suave mal tocava o chão ao caminhar. A moça não tinha pressa, apreciando a beleza de seu jardim. Parava junto a arbustos floridos, inalava sua fragrância, sorria ao ver um pássaro brilhante num galho. Numa flor a seus pés pousou de repente uma grande borboleta colorida com asas que brilhavam em todas as cores do arco-íris. A moça observou a borboleta com fascínio. Então quis capturá-la, não para machucá-la, mas simplesmente para examinar melhor esta maravilha da natureza. Cuidadosamente puxou um lenço de seda fina de sua manga e tentou cobrir a borboleta com ele. Mas a borboleta se mostrou mais esperta. Voou no último momento, enquanto o lenço caiu no lago. A moça riu. Sua risada soou como o tilintar de sininhos de prata. A borboleta voou ao redor de sua cabeça como se zombando. Depois voou embora, desaparecendo entre os bambuzais. A moça se aproximou da borda do lago para recuperar seu lenço. Inclinou-se sobre a água e de repente ficou imóvel como se atingida por um raio. O que vejo? O que vejo? Gritou com voz assustada. Na água clara do lago viu não apenas seu próprio reflexo, mas o rosto de um homem desconhecido. Qi Liang havia se escondido atrás das pedras perto do lago, e a água refletia sua imagem como um espelho. Qi Liang a princípio não soube o que fazer. Fugir era perigoso. A guarda podia ainda estar procurando por ele nas proximidades e capturá-lo. Mas permanecer ali com uma moça desconhecida era muito constrangedor. O que pensaria ela de um homem que havia entrado secretamente em seu jardim? Finalmente juntou coragem. Se o destino já os havia reunido, era melhor fazer tudo honestamente. Saiu de trás das pedras e fez uma profunda reverência à beleza, como exigia a etiqueta. Me salve, eu lhe imploro, me salve. Começou a suplicar, caindo de joelhos. Não sou ladrão nem criminoso. A guarda imperial me persegue e busco refúgio. A moça se assustou a princípio, mas então olhou cuidadosamente para o jovem. Viu seu rosto honesto, ouviu sinceridade em sua voz e entendeu que ele falava a verdade. Como chegou aqui? Perguntou, tentando falar calmamente. E quem é você?
Meu nome é Qi Liang, respondeu o jovem sem levantar a cabeça. Sou filho de uma família nobre, mas hoje a guarda veio me levar para construir a grande muralha. Sei que isso significa morte. Então fugi e me escondi no seu jardim. Por favor, não me entregue! A moça, que como sabemos se chamava Meng Jiang, olhou para o jovem e sentiu seu coração se enchendo de um sentimento até então desconhecido. Qi Liang era muito bonito, alto e esbelto, com olhos inteligentes e traços nobres. Mais importante, percebeu algo especial nele: bondade, honestidade, profundidade de alma, raramente encontrada. No coração de Meng Jiang nasceu o amor, súbito, inesperado, mas tão forte que ela entendeu. Esta era a pessoa com quem queria passar toda a sua vida. Não tema, disse suavemente. Não vou entregá-lo. Pelo contrário, tentarei ajudá-lo. Venha comigo ao meu pai. Ele é um homem sábio e encontrará uma saída para esta situação. Meng Shan, o pai da Bela, era um homem de meia idade com rosto bondoso e olhos sábios. Havia enriquecido comerciando seda e especiarias, mas a riqueza não o havia corrompido. Meng Shan continuava sendo uma pessoa justa e compassiva que sempre estava pronta para ajudar aqueles em problemas. Quando Meng Jiang lhe trouxe Qi Liang e contou sua situação, o velho comerciante ouviu atentamente ao jovem. Me conte sobre você, rapaz, disse. De onde você é? Quem são seus pais? Qual é a sua educação? Qi Liang contou honestamente sobre sua família, sobre a educação que havia recebido, sobre seus sonhos de servir ao povo. Meng Shan testou seus conhecimentos, fazendo várias perguntas sobre os clássicos confucianos, e se convenceu de que diante dele estava verdadeiramente uma pessoa educada e nobre. Mas o mais importante, viu como sua filha olhava para o jovem e entendeu que Meng Jiang se havia apaixonado. E quando o pai observou o comportamento de Qi Liang, notou que o jovem também sentia algo mais que gratidão pela moça. O destino mesmo os trouxe um ao outro. Pensou o sábio Meng Shan. Quem sou eu para me opor à vontade do céu? Escute, Qi Liang, disse após um longo silêncio. Sua posição é realmente perigosa, mas posso ajudá-lo. Torne-se meu genro, e ninguém ousará tocar no filho de um comerciante tão respeitado como eu. Além disso, vejo que você agrada a minha filha. Qi Liang levantou os olhos e viu que Meng Jiang corava, mas não objetava às palavras de seu pai. O coração do jovem se encheu de alegria. Ele também sentia profundo afeto por ela, mas não ousara esperar que fosse mútuo. Mestre Meng Shan, disse solenemente, seria a pessoa mais feliz do Império Celestial se me permitisse tornar-me seu genro. Juro que amarei e protegerei sua filha até o fim de meus dias. Então o assunto está decidido, anunciou Meng Shan. Hoje mesmo celebraremos o casamento. Em poucas horas, a casa do comerciante se transformou num palácio festivo. Os criados penduraram lanternas vermelhas e flores de papel, prepararam pratos festivos, convidaram músicos. Meng Jiang vestiu seu vestido de casamento mais belo, vermelho, bordado com dragões e fênixes dourados, enquanto sua cabeça foi adornada com uma coroa de pedras preciosas. Qi Liang também recebeu trajes festivos, uma túnica longa de cor azul escura com bordados e um gorro com decoração de jade. Quando apareceu diante dos noivos com esta vestimenta, todos os convidados exclamaram de admiração. Parecia um verdadeiro príncipe. A cerimônia nupcial foi simples, mas solene. Os jovens se curvaram diante de seus ancestrais, depois um ao outro, depois ao pai da noiva. Beberam vinho de uma taça, trocaram anéis e receberam bênçãos. Que seu amor seja forte como as montanhas, disse Meng Shan, abençoando os jovens. Que dure mais que o fluir dos rios. Que tenham filhos e filhas, e que sua casa esteja sempre cheia de alegria e prosperidade. Os convidados brindaram, os músicos tocaram melodias alegres, e os jovens se olharam com tanto amor que todos ao redor sentiram o calor de sua felicidade. Mas sua felicidade foi breve. Quando o sol começou a se pôr além do horizonte, e a festa nupcial estava em seu auge, ouviu-se o estrondo de botas de soldados no portão da casa. A guarda imperial havia encontrado o fugitivo. Os soldados irromperam na casa, ignorando os protestos do anfitrião e convidados. Seu comandante, um homem severo com uma cicatriz em todo o rosto, se aproximou diretamente da mesa dos recém-casados. Qi Liang, filho de Qi Han, rugiu. Por ordem do Filho do Céu, você está preso por fugir do serviço imperial. Venha conosco imediatamente. Mas ele acabou de se casar, gritou Meng Shan. Deem a ele pelo menos uma noite com sua jovem esposa. Ordens imperiais não conhecem exceções, respondeu o comandante friamente. Quem interferir na execução da vontade do imperador estará sujeito ele mesmo ao castigo. Qi Liang se levantou de seu lugar. Sabia que resistência era inútil e só traria problemas para sua nova família. Aproximou-se de Meng Jiang, que estava sentada pálida como giz, não conseguindo acreditar no que estava acontecendo. Minha querida esposa,
sussurrou, tomando suas mãos nas suas. Devo partir, mas lembre-se, sempre te amarei. Espere por mim, certamente retornarei. Meng Jiang não conseguiu pronunciar uma palavra. Lágrimas rolavam por suas bochechas, e sua garganta se fechou tanto que não conseguia respirar. Os soldados agarraram Qi Liang pelos braços e o arrastaram em direção à saída. Na porta ele se virou e olhou uma última vez para sua amada. Então as portas se fecharam, e ele desapareceu na escuridão. A tristeza envolveu toda a família. Os convidados partiram em silêncio. Os músicos guardaram seus instrumentos. As lanternas vermelhas se apagaram. Meng Jiang se trancou em seu quarto e cantou uma canção triste, que continuaria cantando por muitos meses. O vento frio invadiu minha casa. A taça de vinho se transformou em gelo. O travesseiro e a esteira estão frios como neve. E tudo me parece como um sonho. Onde está você, meu amado? Onde está, meu querido? Está ainda vivo ou já pôs asas? Na grande muralha, sopra o vento frio e meu coração congela de tristeza. Assim terminou o dia mais feliz e mais triste na vida de Meng Jiang. O tempo passava sem pressa, como água num rio calmo. As pessoas envelheciam, e rugas cobriam seus rostos como teias de aranha. As folhas das árvores amarelavam e caíam, depois verdejavam novamente. Assim passavam as estações, anos, décadas, e até mesmo o grande e poderoso imperador Shi Huang era impotente diante do tempo inexorável. A pele de seu rosto enrugou, como a casca de uma maçã assada que ficara muito tempo no sol. As fendas de seus olhos se tornaram ainda mais estreitas, e seu olhar mais desconfiado e cruel. O cabelo, uma vez negro, ficou branco e ralo, suas costas começaram a se curvar, e suas mãos a tremer. O imperador envelhecido quase nunca saía de seu palácio principal de Yufang, e visitava cada vez menos frequentemente o pavilhão onde vivia Wu Yi, a mais jovem e encantadora entre suas 1000 esposas e concubinas. Wu Yi tinha apenas 17 anos. Sua beleza lembrava o orvalho matinal nas pétalas de rosa, mas nem ela conseguia alegrar o governante sombrio. Como antes, o filho do céu governava sozinho, sem consultar ninguém e sem confiar completamente em ninguém. Todos os cortesãos se curvavam diante dele até o chão. Muitos enganavam e mentiam para ganhar seu favor e evitar punição. Intrigas se teciam ao redor do trono, mas o imperador as via através e punia traidores sem piedade. Com os anos se tornava cada vez mais arrogante e cruel. As mortes e sofrimentos dos súditos não mais o comoviam. Olhava para as pessoas como formigas cujas vidas não tinham valor comparado à grandeza do império. As 9 formas tradicionais de execução acrescentou 3 novas, idealizando as formas mais refinadas de torturar os condenados. Por todas as cidades do Império Celestial, ecoavam os gritos daqueles jogados em caldeirões de óleo fervente, despedaçados por 5 carruagens, cortados pela metade com grandes espadas de 2 mãos. Outros eram enterrados vivos até o pescoço e deixados para morrer no sol, esquartejados por cavalos, forçados a engolir metal derretido. Executavam não apenas os próprios criminosos, mas todos os seus parentes, até a 4ª geração, por 3 linhas de parentesco: pais, filhos, irmãos, irmãs, tios, tias e até primos distantes. Os poetas da corte e escritores continuavam como sempre, compondo odes laudatórias sobre o mais nobre dos imperadores, sobre o grande benfeitor e pai cuidadoso de todos os súditos. Escreviam por costume enraizado antigo, embora soubessem bem que essas canções e versos não mais agradavam ao imperador. Nem os exigia nem os ouvia, e não mais recompensava aqueles que os escreviam. Parecia que o tirano envelhecido havia perdido a capacidade de se alegrar com qualquer coisa exceto a sensação de seu próprio poder infinito. Mas havia uma coisa que o perturbava mais que qualquer outra: pensamentos sobre a morte. Tudo que nasce entre o céu e a terra é mortal, dissera uma vez o antigo sábio Lao Tzu. Mas Shi Huang se considerava único e incomparável, esperando que o destino fizesse uma exceção para ele. Não podia se reconciliar com o pensamento de que sua pessoa magnífica pudesse desaparecer, como desaparecem todos os mortais. Por isso o imperador promulgou um decreto muito incomum: proibiu falar sobre a morte. Incontáveis funcionários vigiaram o cumprimento desta ordem com o mesmo zelo com que vigiavam a arrecadação de impostos. Até mesmo dos documentos antigos de reis de dinastias passadas, escritos em tábuas de bronze ou tiras de bambu, os escribas cuidadosamente raspavam ou riscavam com tinta o caractere morte. Sobre uma pessoa que havia morrido era proibido falar diretamente. Em seu lugar usavam eufemismos. Partiu, retornou aos ancestrais, completou sua jornada terrena. Todos os cemitérios do império foram ordenados cercar com altos muros de pedra, para que o imperador não visse túmulos ao passar. E se não havia pedra numa localidade particular, era permitido usar troncos de árvores ou bambu, mas os muros deveriam ser não mais baixos que a estatura humana.
Porém, o imperador não se contentou apenas em proibir falar da morte. Decidiu encontrar um meio contra ela. Shi Huang convocou diante de si os homens mais eruditos do império, filósofos, alquimistas, médicos e magos, e ordenou que encontrassem Ling Zi, o cogumelo lendário que concede imortalidade. Lembrava bem da canção antiga: colhe o Ling Zi na terra oriental, na terra dos imortais, na fronteira de Penglai. Come desta erva, me disseram, e viverás para sempre. Jamais morrerás. Penglai era uma ilha mítica no mar oriental onde, segundo as lendas, viviam os imortais. Mas o imperador acreditava que esta ilha existia verdadeiramente, e que o cogumelo da imortalidade podia ser encontrado. Os eruditos percorreram todas as florestas do Império Celestial, escavaram todas as montanhas, viraram cada pedra procurando o cogumelo milagroso. Até mesmo viajaram em expedições distantes a países vizinhos, a Coreia, Japão, as terras dos bárbaros do sul. Muitos morreram nessas expedições por doenças, ataques de feras selvagens, ou tempestades no mar. Finalmente, um dos eruditos teve a sorte de encontrar algo parecido com o cogumelo descrito nas lendas. Era um cogumelo maravilhoso, vermelho como uma túnica imperial, mas coberto de manchas brancas como estrelas. Crescia numa caverna profunda no pico de uma montanha sagrada, e encontrá-lo foi verdadeiramente difícil. Triunfante, o erudito levou sua descoberta ao palácio. O imperador estava extasiado. Finalmente o segredo da imortalidade estava em suas mãos. Mas antes de provar o cogumelo ele mesmo, ordenou testar seus efeitos naquele que o havia encontrado. O erudito não teve escolha senão se submeter à vontade do imperador. Comeu parte do cogumelo, e morreu em agonia terrível em apenas algumas horas. O cogumelo provou não ser Ling Zi, mas um cogumelo venenoso comum, embora raro. Desta vez o imperador poupou os outros eruditos por realmente. Não haviam cumprido sua vontade, mas pelo menos não fizeram nada que pudesse prejudicá-lo ou encurtar sua vida. Então alguém contou ao imperador sobre homens virtuosos que supostamente viviam 200 e 300 anos. Eram pessoas que nunca fizeram mal, nunca mentiram, nunca mataram, nunca roubaram, e graças a isso, receberam dos deuses o dom da longevidade. Shi Huang novamente ordenou aos eruditos se espalharem por todo o Império Celestial e encontrar tais homens virtuosos para aprender deles o segredo da vida longa. Depois de meses de busca, finalmente trouxeram ao palácio um velho que, segundo rumores, havia vivido mais de 100 anos e nunca fizera nada de mal. O imperador esperava ansiosamente encontrar este homem virtuoso. Mas quando o ancião abriu a boca para falar, todos viram com horror que ele não tinha língua. Como se soube depois, sua língua havia sido cortada 30 anos antes por condenar publicamente a crueldade do imperador e chamá-lo de tirano. Agora, mesmo que verdadeiramente conhecesse o segredo da longevidade, não podia transmiti-lo. Este incidente finalmente convenceu o imperador de que os eruditos eram seus maiores inimigos. Se orgulhavam de sua sabedoria, provavelmente com o propósito secreto de provar sua superioridade sobre o monarca onisciente. Constantemente elogiavam a antiguidade por nenhuma outra razão que menosprezar o presente. Espalhavam rumores e superstições, ousando discutir decretos imperiais. E agora haviam trazido ao palácio um homem que, mesmo conhecendo o segredo da longevidade, não podia transmiti-lo. Isso podia ter sido feito deliberadamente para zombar do imperador. Shi Huang convocou seu conselheiro principal, o astuto e inescrupuloso oficial chamado Li Si, e pediu sua ajuda e conselho. O imperador não carecia de sabedoria, e poderia ter lidado com os eruditos ele mesmo, mas seguia uma regra simples. Em caso de sucesso, o governante obtém a glória, enquanto pelos erros, os funcionários são responsáveis. Li Si era um homem educado, mas desprovido de consciência. Entendia perfeitamente o que o imperador esperava dele, e propôs um plano que superou até mesmo as expectativas mais ousadas do tirano. "Magnífico filho do céu", disse, prostrando-se no chão. Realmente, os eruditos são a fonte de distúrbios no Estado. Vivem no passado e não entendem a grandeza do presente. Comparam seu governo com o governo de reis antigos, e sempre encontram razões para críticas. Portanto, ouso propor várias medidas para restaurar a ordem. "Fale", ordenou o imperador. "Primeiro, todos os livros do império devem ser queimados, exceto aqueles que dizem respeito à medicina, adivinhação e agricultura. Que o povo estude apenas o que é necessário para o benefício prático do Estado. Segundo, todos que discutirem o conteúdo de livros proibidos, ou os citarem de memória, devem ser executados publicamente, em praças da cidade. Terceiro, todos que, referindo-se a tempos anteriores, criticarem o presente e condenarem suas sábias reformas, devem ser executados junto com todo o seu clã. Quarto, todos que dentro de 30 dias da proclamação do decreto não apresentarem seus livros para queima, devem ser exilados para trabalhar na Grande Muralha.
O imperador ouviu essas propostas com evidente satisfação. Este plano lhe convinha completamente. Permitia eliminar de uma só vez todos os pensadores e críticos inconvenientes. O decreto foi composto naquele mesmo dia e espalhado por todo o império no 34º ano do reinado de Shi Huang. Em todas as cidades e vilarejos, os arautos imperiais proclamaram: por ordem do Filho do Céu, todos os livros, exceto aqueles que dizem respeito à medicina, adivinhação, agricultura e outras artes práticas, devem ser entregues para queima dentro de 30 dias. Quem falhar em executar esta ordem será exilado para construir a grande muralha. Quem discutir livros proibidos ou citá-los, será executado na praça da cidade. Quem comparar o passado com o presente em favor do passado, será executado junto com todo o seu clã. Por todo o Império Celestial queimaram fogos. Queimaram clássicos confucianos, crônicas históricas, tratados filosóficos, coleções de poesia. Milhares de anos de cultura chinesa se transformaram em cinzas e fumaça. As pessoas choraram vendo esta barbárie, mas não ousaram protestar. O castigo era severo demais. Alguns eruditos tentaram esconder livros, enterrando-os na terra ou escondendo-os em cavernas. Mas havia informantes em toda parte, e a maioria dessas tentativas terminou em prisão e execução. O oficial Li Si recebeu generosas recompensas por seu sábio conselho, e foi promovido ao posto de primeiro conselheiro do império. Mas o imperador não parou por aí. Raciocinando sabiamente que destruir livros era apenas metade da tarefa, já que a memória humana podia preservar o que estava escrito no papel, ordenou a Li Si reunir todos que escreviam livros e enterrá-los vivos. Daqueles que estão na terra, não há dano, explicou sua lógica. O decreto foi composto por Li Si e executado no 35º ano do reinado do imperador. Por todo o império começou uma caçada a escritores, poetas, historiadores, filósofos. Foram presos diretamente em suas casas, arrastados para praças e enterrados vivos na terra. Dizem que cerca de 460 homens eruditos foram enterrados. Gritaram e imploraram clemência, mas o imperador foi implacável. Observou pessoalmente uma dessas execuções e permaneceu completamente satisfeito. Porém, dentro de um ano a situação mudou dramaticamente. As ações de Li Si causaram tal indignação entre o povo que revoltas começaram por todo o império. Pessoas que até então haviam suportado silenciosamente a crueldade não puderam tolerar a destruição de sua cultura e tradições. O imperador percebeu que precisava de um bode expiatório. Naquele mesmo ano ordenou que o próprio Li Si fosse despedaçado por carruagens, acusando-o de excesso na execução da vontade imperial e provocação da ira popular. Aqueles que condenaram as ações de Li Si eram tão numerosos que não podiam todos ser exilados para construir a grande muralha sem causar dano irreparável à economia do Estado. Portanto, o imperador perdoou a maioria deles, mas perdeu completamente o controle sobre a situação no país. O imperador envelhecia a cada dia que passava. Seu nariz afundou como o de um cadáver, sua voz ficou rouca como o lamento de um chacal. Suas mãos tremiam tão violentamente que não conseguia segurar uma xícara de chá, e suas costas se curvaram como sob o peso de um fardo invisível. Ao redor do palácio, as pessoas já falavam baixinho sobre sua morte próxima, e sonhavam com como poderiam tomar o trono após seu falecimento. Príncipes teciam intrigas, generais fortaleciam a lealdade militar, funcionários buscavam aliados, todos se preparavam para a grande luta pelo poder. Neste momento crítico, um erudito chamado Lu Sheng chegou ao palácio. Permaneceu vivo apenas porque durante a perseguição em massa de eruditos estava numa viagem distante, além das fronteiras do Império Celestial, procurando homens virtuosos e o cogumelo da imortalidade. Quando retornou à capital, o massacre já havia terminado e Li Si havia sido executado. Lu Sheng era um homem muito inteligente e astuto. Rapidamente entendeu a situação e decidiu usá-la para seu próprio benefício. O imperador buscava a imortalidade. Bem, ele lhe daria a imortalidade, mas à sua maneira. Foi admitido diante dos olhos do imperador, e beijando com aparente humildade o pé que lhe foi graciosamente estendido, falou: ó governante divino, sou seu fiel servo Lu Sheng. Por muitos anos busquei para você o cogumelo da longevidade e homens virtuosos que conhecem o segredo da vida eterna. Percorri quase toda a terra e retornei cheio de sabedoria. O imperador ouviu atentamente, esperando finalmente ouvir o que tanto ansiava. Na terra não há nem houve outro homem virtuoso exceto você, continuou o astuto Lu Sheng. E não há ninguém mais sábio que você, porque foi o primeiro a descobrir a grande verdade. É mais fácil privar outro da vida que prolongar a vida para si mesmo. Sua sabedoria supera a sabedoria de todos os governantes anteriores. Essas palavras agradaram muito ao imperador. Finalmente alguém havia apreciado sua verdadeira grandeza.
Já que me deixou vivo, continuou Lu Sheng, revelarei a você o segredo da verdadeira imortalidade. Um homem virtuoso não se molha na água, não queima no fogo, voa nas nuvens e neblina. É invisível e onisciente, como uma divindade. O imperador se inclinou para a frente, captando cada palavra. Eis o segredo. Que nenhum funcionário saiba em que palácio você vive. Que nenhum servo entre no quarto onde você dorme. E que ninguém veja como você come. Torne-se invisível a seus súditos. E eis sua imortalidade. Pois o que não pode ser visto também não pode morrer. O imperador raramente confiava em alguém, mas as palavras de Lu Sheng lhe pareceram de alguma forma familiares. Ele mesmo sabia. Quanto menos os súditos veem seu governante, maior majestade ele possui aos olhos deles. Se não o vissem de todo, o reverenciariam como um deus. Sábio, exclamou o imperador. Verdadeiramente me revelou o caminho para a imortalidade. Naquele mesmo dia o imperador desapareceu da vista de seus súditos, emitindo um decreto para a execução de qualquer um que revelasse seu paradeiro, ou mesmo falasse sobre onde ele poderia estar. Começaram os anos mais terríveis na história do império. Anos de governo, por um tirano invisível. O terror se apoderou dos funcionários. Ninguém sabia onde estava o imperador em um dado momento. Podia estar em qualquer um dos 100 palácios espalhados pelo país. Podia estar parado por perto, disfarçado como um funcionário comum, ouvindo conversas. Podia observar cada passo de seus súditos enquanto permanecia invisível ele mesmo. Diziam que o imperador viajava incógnito por todo o país numa carruagem comum, verificando como suas ordens eram executadas. Ninguém sabia quando sua perdição poderia chegar pela menor transgressão ou palavra descuidada. Nunca antes no Império Celestial, as leis e decretos imperiais haviam sido executados tão meticulosamente. Os funcionários tremiam de medo e não ousavam violar nem a menor instrução. Os guerreiros nunca tiravam suas armaduras e não relaxavam sua vigilância, nem por um momento. Os comerciantes entregavam suprimentos exatamente no prazo e em volume completo. Nunca antes os povos vizinhos haviam tremido tanto diante do poder do imperador do Império Celestial. Um governante invisível parecia ainda mais terrível que um tirano comum. Pode-se lutar contra alguém que se pode ver, mas como se luta contra uma sombra? E embora ninguém mais ameaçasse as fronteiras do Império, a Grande Muralha crescia com velocidade sem precedentes. Milhões de pessoas trabalhavam em sua construção, morrendo de frio, fome e exaustão. Mas agora ninguém ousava nem mesmo sussurrar queixas sobre a crueldade. Desde que o imperador se tornou invisível, os preparativos estavam em pleno desenvolvimento para sua futura transição para outro mundo, embora oficialmente ninguém ousasse sequer pensar em tal possibilidade. Reis e governantes do Império Celestial haviam sido tradicionalmente acompanhados em sua última jornada por suas esposas, servos e guerreiros, que eram mortos ou enterrados vivos com o falecido. Mas isso parecia muito pouco para Qin Shi Huang. Decidiu levar consigo um exército inteiro e todos os funcionários do Império. Porém, para que o Estado não ficasse completamente indefeso e sem governo após sua morte, foi decidido fabricar dezenas de milhares de figuras de barro de soldados de infantaria, cavalaria e cocheiros com cavalos e carruagens em tamanho natural. Este exército funerário, armado com espadas, lanças e arcos reais, deveria guardar na superfície da terra a entrada para a enorme tumba que estava sendo construída nas profundezas de uma montanha. Os oleiros cuidadosamente moldaram e queimaram em fornos também figuras de funcionários de todos os postos em suas vestimentas características e com símbolos de poder. Tudo isso era feito com particular cuidado também porque militares e funcionários, ocupados em criar seus duplos de barro, entendiam. Desta forma estavam salvando suas próprias vidas. Enquanto o imperador estivesse satisfeito com um exército de guerreiros de terracota, não exigiria sacrifícios reais. A localização exata da residência funerária do imperador permaneceu secreta para a maioria. Prisioneiros bárbaros e escravos que participaram da construção da tumba desapareceram sem rastro após completar o trabalho. Isso era considerado evidência de que o imperador, permanecendo invisível, supervisionava pessoalmente a execução de seu projeto grandioso. Um dia outonal no palácio de Shashu, que se erguia na margem de um grande rio, apareceu um cheiro estranho e sufocante. A princípio não lhe deram atenção especial. O palácio era grande, e vários odores sempre vinham de toda parte. Das cozinhas onde se preparava comida, dos estábulos onde se mantinham cavalos, das oficinas onde se faziam várias coisas para a corte imperial. Mas esse cheiro era especial. Parecia o fedor de peixe podre, só que muito mais forte e desagradável. A cada hora se tornava mais intenso, e logo todo o palácio fedia com esse fedor insuportável. Os servos e funcionários começaram a sussurrar entre si, tentando entender de onde podia vir tal cheiro. Alguns supuseram que suprimentos haviam estragado em algum lugar. Outros pensaram que algum animal havia morrido, e seu corpo estava apodrecendo em algum lugar inacessível.
Quando o cheiro se tornou completamente insuportável, um dos funcionários do palácio chamado Jing Wu sugeriu que no quarto do imperador poderia haver uma carroça de peixe salgado estragado. Talvez um dos servos a tivesse levado lá por engano e esquecido. Esta versão pareceu bastante razoável para todos. Afinal, ninguém sabia onde exatamente estava o imperador naquele momento. E o quarto no palácio de Chachu estivera vazio por muito tempo. Era bem possível que uma carroça de peixe pudesse ter acabado lá. Mas expressar tal suposição em voz alta era extremamente perigoso. Jing Wu foi imediatamente enviado ao carrasco da corte para determinar a fonte de rumores que desonravam o imperador. Pois todos sabiam que o imperador nunca comia peixe salgado, considerando-o comida de plebeus. Sob tortura cruel, o infeliz Jing Wu, tentando parar seu tormento, começou a dar testemunho contra todos que lhe vinham à mente. Afirmou que metade dos cortesãos também cheirava esse fedor e falava sobre ele. Um por um, prenderam e torturaram novas testemunhas. E cada um deles, por sua vez, tentou se salvar acusando outros. Finalmente, o eunuco sênior Zhao Gao, que realmente administrava o palácio na ausência do imperador, percebeu que a situação estava saindo de controle. Se isso continuasse, logo teriam que prender metade da corte. Após longa hesitação, foi decidido quebrar a proibição e abrir as portas do quarto do imperador. Vários dos servos mais corajosos, cobrindo os narizes com panos úmidos, entraram cuidadosamente no quarto. Nenhum peixe salgado foi encontrado no quarto. Em vez disso, lá numa enorme cama de madeira de ébano, sob cobertores de seda, jazia o cadáver do próprio governante do Império Celestial. Seu rosto havia escurecido, seu corpo inchado, e líquido escuro fluía de sua boca. Era claro que o imperador estava morto há vários dias. A grandeza do Império Celestial terminou com a morte numa cama solitária, num quarto vazio onde ninguém podia ouvi-lo ou ajudá-lo. Aquele que quis se tornar imortal morreu como morrem todas as pessoas. Silenciosamente, sozinho e irreversivelmente. Enquanto isso, a milhares de Li dos palácios imperiais, numa pequena casa nas províncias do sul, Meng Jian continuava esperando por seu marido. Anos haviam passado desde que os soldados levaram Qi Liang no dia de seu casamento, mas ela não perdia a esperança. Todo dia se sentava junto à janela que dava para o norte e olhava para onde, em algum lugar, além de montanhas e florestas, se construía a Grande Muralha. Imaginava seu amado entre milhares de outros trabalhadores. Imaginava como carregava pedras, construía a muralha, congelava sob os ventos frios do norte. Meng Jiang aprendeu a costurar roupas quentes. Teceu o material mais grosso e quente que conseguia fazer e costurou para seu marido uma jaqueta de inverno, calças, botas quentes e um chapéu de pele. Tudo isso decorou com bordados, colocando em cada ponto seu amor e saudade. As longas noites de inverno passava cantando canções tristes sobre a separação. Sem você sou como um alaúde com cordas partidas, como uma pipa num fio cortado, como uma roda sem raios, como um jarro sem fundo. Quando voltará para mim, amado? E quando chegou a primavera do segundo ano após a partida de seu marido, Meng Jiang não conseguiu mais esperar. Juntou as roupas quentes que havia preparado para Qi Liang, pegou um pouco de comida para a viagem e disse ao pai: "Papai, vou procurar meu marido. Talvez esteja doente ou ferido e precise de ajuda. Não posso mais ficar em casa apenas esperando." O velho Meng Shan tentou dissuadir sua filha. O caminho para a Grande Muralha é longo e perigoso. Há feras selvagens, bandidos, montanhas e florestas. Como você, uma mulher jovem, chegará lá viva. Mas Meng Jiang foi inabalável. O amor superará todos os obstáculos. Se devo morrer, então quero morrer procurando meu marido, não esperando por ele em casa. E partiu em sua jornada. A viagem foi realmente difícil. Meng Jiang caminhou por estradas lavadas pela chuva, passou noites ao relento, viveu de frutas silvestres e raízes. Frequentemente caminhava cantando sua canção triste. Como estou com frio. Como é difícil para mim. Meu marido está no norte, onde o vento é cruel como uma fera. Sem roupas quentes, como ele está lá agora? Estará ainda vivo ou já pôs asas? Estranhamente, parecia que a própria natureza a ajudava na jornada. O amor de Meng Jiang era tão forte e puro que até os animais selvagens o percebiam e não tocavam na mulher. Quando abismos se abriam diante dela, pareciam se tornar menos profundos. Quando o caminho se perdia na floresta, pássaros lhe mostravam a direção certa. Assim, passo a passo, dia após dia, mês após mês, Meng Jiang se aproximou de seu objetivo. E finalmente diante dela se ergueu a Grande Muralha. Era ainda maior e mais terrível do que Meng Jiang havia imaginado. A muralha se elevava até as próprias nuvens e se estendia de horizonte a horizonte, não tendo princípio nem fim. Parecia que podia cercar o mundo inteiro. Sob a muralha, como sombras, se moviam milhares de pessoas com pás e picaretas, com cestos de pedra nas costas.
O vento frio do norte os derrubava, e junto a cada grupo de trabalhadores havia guardas com chicotes que assobiavam incessantemente no ar. Meng Jiang se aproximou de um dos guardas, um homem gordo com rosto cruel e olhos pequenos e malvados. Senhor, disse educadamente, o nome do meu marido é Qi Liang. Trouxe para ele roupas quentes. Poderiam me dizer onde ele trabalha? O guarda primeiro olhou para ela com surpresa. Raramente parentes chegavam até ali. Depois seu rosto se contorceu num sorriso cruel. Liang? Perguntou. Ah, aquele jovem tolo que sempre chorava por sua mulherzinha. Chegou tarde demais, beleza. E apontou para as longas fileiras de ossos brancos que jaziam sob a muralha. Aí está seu marido. Já faz meio ano que se juntou aos ancestrais. Seus ossos estão em algum lugar entre esses. Só não me pergunte quais exatamente, quem pode distingui-los. Meng Jiang olhou para os ossos brancos, tudo que restara de milhares de pessoas que morreram construindo a muralha, e entendeu a terrível verdade. Seu amado estava morto. Morreu de exaustão, frio e tristeza, sem nunca mais vê-la. Caiu de joelhos direto na terra congelada e chorou como só uma mulher que perdeu o mais precioso na vida pode chorar. Seu choro foi tão amargo e sincero, que parecia que nele se concentrava toda a tristeza do mundo. Chorou por seu marido, por sua felicidade não realizada, por todos aqueles milhares de pessoas, cujos ossos se estendiam numa linha branca ao pé da muralha. E de repente aconteceu um milagre. Naquele mesmo momento se levantou vento, não vento comum, mas algo muito mais forte, como um furacão. O céu escureceu, e névoa negra envolveu a muralha. A terra começou a tremer, e um rugido soou no ar como o gemido das próprias montanhas. E a muralha começou a cair. Primeiro desmoronou uma pequena seção, depois outra. Pedras enormes rolaram para baixo com o estrondo de tambores. Guardas e trabalhadores fugiram gritando de terror. Mas Meng Jiang continuou chorando, não prestando atenção ao caos ao redor. Suas lágrimas tinham tal poder, que nem mesmo este símbolo do poder imperial pôde resistir a elas. Pois a muralha foi construída sobre os ossos de pessoas inocentes, sobre a dor de mães e esposas, sobre as lágrimas de crianças que perderam seus pais. E quando essa tristeza se concentrou no choro de uma mulher, se tornou mais forte que pedra e argamassa. A grande muralha desmoronou por quilômetros ao redor, se transformando em montes de escombros. E finalmente, quando a tempestade se acalmou e a névoa se dissipou, Meng Jiang viu diante de si o que havia procurado por tanto tempo. Entre os ossos brancos jaziam também os ossos de seu amado Qi Liang. Ela os reconheceu, não com sua mente, mas com seu coração, por aquele poder do amor que pode fazer o que é impossível para pessoas comuns. Meng Jiang juntou os ossos de seu marido e os enterrou apropriadamente, com todas as honras e rituais. Passou 7 dias e 7 noites junto a seu túmulo, cantando para ele as canções que uma vez cantou nos tempos felizes de seu breve casamento. E então partiu daquele lugar, e ninguém mais a viu novamente. Dizem que se transformou num pássaro, e voou para terras distantes onde o inverno nunca chega, e onde amantes podem estar juntos para sempre. Assim termina esta história. Uma história sobre a grandeza e queda de um tirano, sobre amor fiel, e sobre como sentimentos humanos são mais fortes que as muralhas mais poderosas. O imperador Qin Shi Huang morreu, e pouco depois de sua morte, o grande império desmoronou nas chamas de revoltas. Seu túmulo com seu exército de guerreiros de terracota ainda permanece, lembrando-nos da vaidade e do orgulho humano. E da grande muralha restaram apenas fragmentos lamentáveis no lugar onde Meng Jiang chorou. Mas seu amor e sua tristeza vivem em canções que têm sido cantadas por mais de 2000 anos. E todos que ouvem esta história entendem uma grande verdade. A força real não está em exércitos e palácios, não em muralhas e fortalezas. A força real está no amor humano, capaz de mover montanhas e destruir impérios. O amor de Meng Jiang conquistou a crueldade do imperador. Suas lágrimas se mostraram mais fortes que a grande muralha. E a memória dela viverá enquanto as pessoas lembrarem o que significa amor verdadeiro. Por isso, até hoje, quando alguém na China chora de dor, dizem, chora como Meng Jiang. E quando alguém mostra lealdade inabalável, dizem, fiel como Meng Jiang, ao seu Qi Liang. Assim passam dinastias e imperadores, desmoronam palácios e muralhas, mas a memória do amor verdadeiro permanece para sempre.